Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a doutrina do homem. Eu vou me basear aqui no nosso Assim Cremos. Quem desenvolveu essa matéria e desenvolveu de maneira brilhante, e eu acompanhei bem de pertinho, foi o nosso querido pastor Eli Gonçalves Bastos, Eli Bastos, e eu me lembro de a gente ter a oportunidade de conversar muito sobre esse assunto quando na elaboração desse nosso manual de doutrina. Hoje eu vou falar alguns pontos dessa nossa matéria. Eu já coloquei lá no fórum da plataforma um resumão de toda a nossa matéria para a prova que vai acontecer no mês de junho. Seria a maneira que nós temos de avaliar vocês. E a nossa querida irmã missionária Penha vai dar melhores detalhes de como serão os procedimentos para a avaliação final de vocês. Mas vamos ganhar tempo, vamos aproveitar bastante aqui o nosso pequeno espaço para poder estar tratando desse assunto. Antes, porém, gostaria de orar com você. Vamos orar? Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, e tem nos cercado e nos acompanhado, Senhor, nesses dias difíceis que estamos atravessando, não só na cidade de Volta Redonda, mas no Rio de Janeiro e no nosso país, e por que não dizer, no mundo de uma maneira geral. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos tem guardado. O tempo que vamos dedicar agora, Senhor Deus, para estar meditando, ó Pai, neste assunto tão importante, pedimos-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos inspire e nos ajude, e que aqueles que estarão ao alcance desta transmissão, Senhor, que estarão acompanhando a exibição deste vídeo, sejam, ó Deus eterno, abençoados, edificados por esses ensinamentos. Te agradeço pela vida do pastor Eli Bastos, ó Pai querido, que desenvolveu essa matéria para nós, que Teu Espírito possa estar acompanhando o Teu Filho, onde quer que ele esteja, e que nós daqui também venhamos a aprender para estarmos preparados, Pai, para os desafios que teremos pela frente, no que diz respeito à defesa da nossa fé e a nossa vida de testemunho, manifestando a Tua glória e o Teu poder. Recebe nossa gratidão e louvor. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Eu gostaria, queridos, de iniciar esse nosso bate-papo falando sobre a doutrina do homem, lendo um trecho de um sermão de Wesley, que fora sugerido aqui pelo nosso querido pastor Eli. Diz assim a palavra de Wesley, o sermão dele, um trecho do sermão dele. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou. Notemos a repetição enfática. Deus não fez o homem simplesmente matéria, um bloco de argila insensível e não inteligente, mas um espírito como ele mesmo, embora envolto em um veículo material. Como tal, ele foi dotado de entendimento, de vontade, incluindo várias afeições e de liberdade. Um poder de usá-los de maneira certa ou errada, de escolher o bem ou o mal. Do contrário, não haveria objetivo para seu entendimento, nem para sua vontade, pois ele teria de ser incapaz para a virtude ou para a santidade, como é o tronco de uma árvore. Quem falou isso foi John Wesley, no sermão sobre a queda do homem. É interessante a gente começar pensando nisso, porque, na verdade, esse assunto também é conhecido como antropologia cristã. É um assunto que nos permite entrarmos em determinadas áreas e tomarmos conhecimento de determinadas situações voltadas para a natureza humana propriamente dita. Não trataremos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, de tentar enfatizar uma definição acerca dessa questão da antropologia. Eu sei que alguns têm essa ousadia, a gente respeita, mas a gente vai estar abordando essa situação, né, no aspecto filosófico, no aspecto sociológico e no aspecto psicológico também.
é importante a gente entender o sentido da nossa existência. Isso é o fator, creio que, preponderante. E ao parar para pensar nisso, a gente para também para analisar a própria, que é uma outra matéria, soterologia. Entender os objetivos de nossa existência, o sentido da existência do homem, faz com que a gente tenha uma compreensão muito melhor, muito mais apurada da salvação do homem. Eu, na turma de soterologia, eu já cheguei a conversar sobre isso, que certa vez eu ouvi um pregador falando que Deus não fez o homem para a salvação. E aquilo me intrigou, porque a princípio eu discordei dele, assim, até de uma maneira, como é que pode o pastor falar um negócio desse, tá? É uma heresia. Mas depois eu parei para analisar até o desenvolvimento da pregação dele, eu pude perceber uma coisa: de fato, Deus não fez o homem para a salvação. Deus fez o homem para governar e para com ele ter comunhão. É que o homem pecou. E por causa do pecado, né, todos pecaram, todos fomos destituídos da glória de Deus. E ao sermos destituídos da glória de Deus, aí entra o amor de Deus revelado em Jesus para a salvação do homem. Mas o homem não foi criado para isso. Deus não criou o homem para isso. Então, entender isso é algo que nos permite, até na pregação do Evangelho, até no envolvimento com o Evangelho de Cristo, e quando a gente lê o Wesley, queridos, com todo respeito aos milhares e milhares de teólogos da história, né, cristã mundial, mas Wesley foi de uma sensibilidade, olha, o amor que ele tinha a Deus, e o que o fez entender o trabalho, a atuação do Espírito Santo para ganhar almas. Olha, eu estou para ver alguém parecido, hein? Wesley foi de uma sensibilidade impressionante. E é aí que nós temos também a responsabilidade de como cristãos, claro, mas também como metodistas que somos e temos o legado de Wesley. Então, nós vamos conversar aqui e lá no fórum eu deixei assim a matéria completa para você ler, você procurar entender, procurar se mergulhar nisso, entendendo toda a essência, né, que é a proposta da matéria que estamos estudando. Então, falando rapidamente sobre a origem do homem, Gênesis 1, 26 e 27 nos traz o seguinte relato: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem, um conselho divino, né? A Trindade atuando na formação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente lê o seguinte: Deus falando, Moisés escreveu isso, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente, permita-me aqui conjecturar com vocês, é como se fosse uma conferência da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e entendem a necessidade, né, no exercício desse amor, dessa liberdade, dessa intenção motivacional, criativa do próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eles tomam essa decisão e o homem é formado com as próprias mãos. Deus foi metendo literalmente a mão na massa e cria o homem. Coisa linda. É importante a gente parar para pensar, presta atenção nesse termo, no desejo trinitário desse Deus majestoso, desse Deus soberano. Façamos tem uma relação, faz uma alusão direta a Deus Pai, Filho e Espírito Santo na formação do homem. E uma coisa interessante que a gente precisa guardar, né, nesses minutos que nós temos aqui, é vontade de Deus. A soberania, o exercício da vontade soberana de Deus na criação do homem é de fundamental importância. Ninguém veio ao mundo por um acaso, preste atenção nisso. Todos os que estão na face da terra, que foram gerados num ventre,
Isso aconteceu porque a vontade de Deus prevaleceu. Quando a gente conversa muito, e já permita-me entrar numa área de psicologia aqui, não é a minha praia, mas só para que a gente possa entender a profundidade do exercício dessa vontade de Deus, né? Às vezes eu vejo pessoas muito tristes, abatidas, deprimidas, e começam a perguntar: o que eu estou fazendo na Terra? Eu vim na Terra só para sofrer e tal, e começam a lamentar. Não, ninguém veio à Terra só para sofrer. O sofrimento é consequência do pecado. Por quê? Porque Deus, no exercício pleno de sua soberania e vontade, permitiu que nós viéssemos a existir enquanto seres humanos. Por isso também que nós somos contra o aborto, porque a ação do estupro ou de uma relação sexual errada, e aí, engravidou, né? Uma gravidez indesejada, isso não dá permissão a ninguém cometer esse crime, porque o contato do esperma no óvulo já é o processo de vida que começa. O que aconteceu antes pode não ser da vontade de Deus, né? Um estupro, uma relação sexual errada, isso aí pode não ser a vontade de Deus, mas o processo de vida é a vontade de Deus. Eu já ouvi alguns comentaristas, algumas pessoas na defesa do aborto dizer que a mulher tem o direito de querer o aborto porque está sendo gerado no seu ventre, no seu corpo, por governar o seu corpo, ela teria o direito de fazer isso. Mentira. Por quê? Porque o feto gerado lá no seu ventre não é prolongamento do seu corpo. É uma nova vida e essa vida é a vontade de Deus. Amém? Então é algo que a gente precisa parar e pensar muito à luz das Sagradas Escrituras e por isso somos radicalmente contra a questão do aborto. Mas dando continuidade aqui, querido, o assunto é muito bom e o tempo é muito curto, né? A constituição do homem é um outro fator interessante. Eu repito, está tudo detalhado lá no fórum, a matéria está completa no fórum, tenho certeza que você vai ler e vai se interessar mais ainda, porque esse assunto é muito, muito importante. Nós temos duas teorias tramitando aí nas academias de teologia. Uma teoria tricotomista e uma teoria dicotomista. A teoria tricotomista defende a constituição humana como alma, espírito e corpo. Faz diferenciação entre o espírito e a alma. Já os dicotomistas entendem que alma e espírito é a mesma coisa. A gente não entra muito em detalhes, mas nós defendemos uma teologia mais tricotômica, uma teologia mais voltada para essa organização de espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então, uma leitura muito simples, muito rápida, para que a gente possa caminhar para frente, né? Corpo é essa matéria, isso aqui, que do pó veio e para o pó voltará, né? Isso é corpo. Alma é psique, é o que te faz pensar, é o que te faz analisar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você está entendendo que a tua alma está no processo de entendimento, né? É a concentração das emoções, faz você rir, faz você chorar, faz você sentir graça, faz você sentir raiva. Enfim, essa é a alma. E o espírito? O que é o espírito? O espírito é o fôlego de vida. É o espírito que foi soprado nas narinas humanas lá na criação. Gênesis, a gente lê, e soprou-lhe as narinas e passou a ter fôlego de vida. Então essa é a organização da constituição do homem. Amém? Um pouco mais à frente, a nossa hora é muito apertada, eu gostaria de falar da imagem de Deus no homem. A doutrina da imagem de Deus na história. É interessante a gente parar para analisar isso, porque algumas pessoas fazem distinção entre imagem e semelhança, né? Irineu, grande teólogo, lá do início, anos 130 e 200 antes de Cristo, né? Ele identificou a imagem como sendo a razão da liberdade moral do homem. Por outro lado, a semelhança foi compreendida como a retidão original da criação. Então, no que diz respeito ao exercício da alma, do entendimento,